João capítulo 2, versículo 1 a 10, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos servos: fazei tudo da maneira que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o melhor vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Amém? Amém. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui nesta ocasião? Qual que era o cenário que estava acontecendo aqui? O cenário aqui era de uma necessidade, de uma falta. O interessante é que hoje eu estou com 32 anos de idade, e eu prego desde os 13, e dentre esses adjetivos que nós evangélicos colocamos, e então temos de campanhas que nós colocamos, a gente pode falar vencendo gigantes, passando pelo deserto, vencendo a tempestade. Não importa o adjetivo que você coloca na luta que você está enfrentando. Detalhe: a luta que você está enfrentando para você é uma luta. Para outros pode não ser nada. E para outros pode ser algo impossível de ser vencido. Porque diz a Bíblia que cada um leve a sua própria cruz. A minha cruz tem o meu tamanho. Olha aqui o tamanhozão da cruz da minha esposa. Grande, arredondada e queimada. Mas o fato é que naquele momento, a Bíblia diz assim no versículo de número 3, e tendo faltado o vinho. Não importa se era vinho, se era pão, se era arroz, se era carne, não importa. O que importa aqui, o que poderíamos enfatizar no texto é que algo faltou. Aquilo que estava calculado não foi calculado direito. Parece até obra da prefeitura, começou e não terminou. E eu acho interessante que quando aquele momento de necessidade chega, eles têm Jesus naquele casamento. Sabe o que eu entendo nesse texto? Que diante de qualquer luta, diante de qualquer gigante, diante de qualquer enfermidade, diante de qualquer tempestade que venha se levantar, Jesus Cristo, se Ele estiver no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, Ele está ali e pode operar o milagre que todos nós necessitamos. Mas um ponto eu acho interessante. Aquele casal que se chamava, o homem se chamava Clopas e a mulher se chamava Maria, e eles eram primos de Jesus. Eles haviam convidado Jesus antes de saber que alguma coisa ia faltar. Eles convidaram Jesus antes da enfermidade. Eles não procuraram Jesus somente quando o câncer chegou. Eles não procuraram Jesus quando o emprego fechou a porta, não. Eles já haviam procurado a Jesus, eles já haviam convidado a Jesus. E eu te pergunto, por quê?
Porque a presença de Jesus era importante naquele lugar. Irmãos, ao contrário de nós, Jesus não frequenta lugares onde ele é suportado. Jesus, ele frequenta lugares onde ele é amado, onde ele é bem-vindo, onde ele é adorado. Eles convidaram a Jesus para o seu casamento. Quando eu casei, meus irmãos, eu casei aqui na igreja sede, nessa igreja, e eu tinha 20 anos, casei com a minha primeira namorada, e a nossa festa de casamento foi num salão lá no Jundiaí, e naquela época eu congregava lá na Formosa, e a Formosa tinha um ônibus. Eu aluguei o ônibus da igreja, o ônibus passou fazendo a rota e trouxe todo mundo. Meu avô me deu uma saca de arroz que ele tinha plantado naqueles dias. Sobrou muita coisa, graças a Deus, apesar dos crentes comer muito. Mas não faltou nada, mas o casamento, a festa era de apenas um dia. Naquela época, não apenas para os judeus, mas para muitas culturas daquele lugar, o casamento durava 7 dias. Não sei se vocês viram aí que esses dias se casou lá o filho de um bilionário indiano. Ele contratou a Lady Gaga para ser cantora. O CR7, ele foi um dos convidados do casamento. Os padrinhos daquele casamento receberam cada um Rolex de ouro. Não faltou nada. Eu nem posso afirmar isso, mas talvez tenha faltado o mais importante, que era a presença do mestre. Quantos casamentos de crente hoje? Vem, faz o cerimonial religioso na igreja, ou às vezes até chama o pastor lá para o salão, e depois que o pastor fala que Deus te abençoe, entra cerveja, entra funk, entra pagode, entra tudo, e Jesus sai de cantinho junto com o pastor que fez o casamento. Porque parece que mais vale agradar ao parente, mais vale honrar alguém do que honrar ao Senhor com as nossas vidas e com a nossa maneira de viver. Mas nesse caso aqui, Jesus foi convidado não pelo que ele podia, vamos chamar Jesus, porque se Jesus vier, quando alguma coisa, não. Vamos chamar Jesus porque Jesus é nosso primo, porque nós amamos estar junto com Jesus. Jesus não era o pastor Wagner, mas na onde ele ia uma multidão de gente. É o senhor que brinca, que o senhor tem uma família grande que leva todo mundo junto. E agora ainda entrou o Samuel na família ali, irmão, aumentou muito mesmo. Mas o fato é que Jesus, ele sempre andava com seus discípulos. Aquele casal não pensou, meu Deus, se trazer Jesus, 12 discípulos, vai faltar pão, vai faltar carne, não. Jesus vem também os seus discípulos. Uma outra lição que eu tiro deste texto é: quem você tem convidado para ir na sua casa? Porque aquele casal chamou Jesus e chamou também os seus discípulos. Irmãos, tem gente que só vai na nossa casa para falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do líder de obreiros, falar mal de todo mundo. Ninguém presta. Irmão, tem gente que vai na sua casa, a hora que ele vai embora, aparece um formigueiro atrás da porta. Eu não sei quem é dessa época, mas quando eu era mais novo, lá naquele programa Zorra Total, tinha um cara que ele olhava para as coisas, o olho dele abria grandão, e ele falava assim, eu queria ter um celular assim, ó. E o celular quebrava, era o Seca Pimenteira. Quem lembra desse negócio? Infelizmente tem pessoas que é assim. Tem pessoas que você recebe lá no portão. Tem pessoas que no máximo na sua sala. E só quem realmente for íntimo pode entrar lá na sua cozinha. Por quê? Porque nem todo mundo é amigo de Jesus. E a Bíblia diz que quem não é por nós, é contra nós. Irmãos, eu trabalhava com um rapaz, e a gente levantava, o nosso horário de assumir o serviço era 6 horas da manhã.
Mas 5h30 a gente já estava lá para pegar o armamento, pegar as coisas que precisavam ali. E a hora que eu chegava, ele já falava assim: e Chico, você ficou sabendo? O que foi? Não, assim, porque falar, irmãos, eu trabalhava o dia inteiro agoniado, angustiado com aquela notícia. E quando eu ia ficar sabendo da notícia verdadeira, não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha falado, mas já tinha entrado no meu coração. A angústia já tinha entrado, a preocupação já tinha entrado, aquela amizade, aquele companheiro de serviço estava me fazendo mal. E quantas pessoas que estão bem, está tudo bem na sua vida, mas deixam entrar certas coisas no seu ouvido e descer para o seu coração. Quando é fé está odiando o pastor, quando é fé está odiando a igreja, quando é fé está odiando Deus. Por quê? Porque deu ouvido para gente que não deveria dar ouvido. Guarda o teu coração, irmão. Guarda a tua mente, guarda o teu ouvido, guarda a tua língua. Você vai no banco, irmãos, entrar na fila, está ali os aposentados. Tem nada para fazer o dia inteiro, mas está reclamando. Por que essa fila não anda? Por que não sei o quê? Reclamando. Como diz o pastor Francisco, o menino de 9 dedos não está dando mole para ninguém, né, irmão? Mas só que é o seguinte: reclamar não vai adiantar. O esforço que você gasta reclamando da sua vida, usa esse esforço para convidar Jesus, para te dar força, para que você lute e vire essa situação que você está vivendo. Para de reclamar e comece a adorar, comece a orar, comece a falar com Deus. Sabe qual que é o problema da oração? É que as pessoas enxergam a oração como um peso, como algo pesado, como algo que é um ofício. E eles começam, mesmo em casa, soberano Deus. Não, irmãos, para. Jesus, Deus, sabe, na década de 90, quem é crente dessa época lembra? Aquele Deus que, se você não dizimar na igreja, você vai dizimar na farmácia. Aquele Deus que está só esperando você dar um vacilo para ele colocar um câncer em você. Aquele Deus grandão, de barba branca, com chicote na... Não, esse Deus não existe não. O nosso Deus, ele é um Deus de amor. Mas, irmão Augusto, a Bíblia fala que Deus açoita. A expressão usada nas Bíblias mais antigas é essa: Deus açoita quem Ele ama, ou Ele bate em quem Ele ama, ou Ele corrige a quem Ele ama. Daí eu te faço uma pergunta: você bate no seu filho por bater? Você sai espancando o seu filho à toa? Ou você bate com amor, corrigindo e explicando: estou te informando por isso, isso e isso. É sim ou não? Quando Deus te corrige, quando Deus te prova, não é para te matar, pelo contrário, é para te levantar e dizer assim: vai lá, meu filho, arrebenta, a vitória é sua. E aí Jesus, outra coisa que eu acho interessante aqui desse texto, é que quando Maria é informada que algo faltou, o que Maria faz? Maria vai até quem? Maria vai até Jesus. Mas quando o problema chega na nossa vida, a gente vai para o Facebook. Quando o problema chega na nossa vida, a gente vai para a irmãzinha fofoqueira. Quando o problema chega na nossa vida, a gente vai para qualquer lugar, menos para os pés daquele que pode resolver todo e qualquer problema. Irmão Augusto, mas quanto mais eu oro, maior é o problema. E quem foi que te disse que tem como ser vitorioso sem problema? Quem foi que disse que tem como conquistar algo sem passar por luta? Irmãos, esse negócio de agora é só vitória, é só no hino da Damares, e olha lá. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Jesus Cristo disse: o mundo jaz. Sabe o que significa a expressão jaz? A expressão jaz significa morto, enterrado, sepultado. O mundo já está morto no maligno.
A nossa esperança, irmãos, não é o carro, não é a casa, não é o casamento, não é o marido, não é a mulher. A nossa esperança é a nova Jerusalém. Tem o hino da harpa que eu não sei cantar, não sei de tom, não sei de nada, mas que diz, passarinhos, belas flores, as coisas belas deste mundo querem me segurar aqui. Ah, quem dera que a gente estivesse apaixonado pelos passarinhos e belas flores. A gente está apaixonado pelo passinho do TikTok. A gente está apaixonado pelo carro, pela casa. Irmãos, essas coisas todas vão ficar. O que vale é a nossa presença, aliás, é a presença do Espírito Santo em nós. Davi, que era o grande rei, ele disse assim: Senhor, pode tirar tudo, pode faltar tudo, mas não retires de mim o teu Espírito. O profeta Abacuque disse assim, desculpa, pastor, o profeta Abacuque disse assim: pode não ter fruto lá na árvore, pode faltar animal. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Pode faltar aquilo que é para mim comer, pode faltar dinheiro, todavia eu vou continuar me alegrando no Senhor. Meus irmãos, eu tenho certeza que todo mundo aqui, se for testemunhar, tem algo parecido para falar com o Senhor. A gente está endividado, ou está enfermo, passando por alguma outra coisa, por algum outro problema, a gente ajoelha para orar, esquece até de agradecer, e já começa assim: Senhor, eu estou precisando, Senhor, abre a porta, Senhor, é meu filho, Senhor, é o leite, Senhor, é o arroz, a gente vai pedindo, e quando a presença de Deus vai, inunda o lugar. Você começa a falar em línguas estranhas, você começa a chorar, você começa a pedir perdão pela sua pequenez, pela sua falta de fé, e às vezes você tem horário para buscar o menino na escola, ou você tem horário para entrar na faculdade, ou no trabalho, eu não sei, e você tem que levantar, e você levanta, você volta, você não sabe se vai ou se vem, e você diz assim: Deus, deixa faltar arroz, deixa o menino ficar sem comer se for preciso, mas que a tua glória permaneça nessa casa. Somente quem é fiel a Deus entende isso. Vai pregar para o ímpio isso para você ver se ele entende. Irmãos, um dos textos que eu acho mais lindos da Bíblia Sagrada é quando os espias vão chegando até a terra prometida, e Raabe encontra eles, e Raabe diz assim: a fama do vosso Deus tem chegado até nós. Mas Deus não tinha descido cristofonicamente ou teofonicamente, ele não. Por que a fama de Deus tinha chegado até eles? Porque Deus tinha dado vitória ao seu povo, irmãos. Quando você conquista algo que você não tinha capacidade, quando você entra numa porta de emprego que você não era capaz, quando você fecha uma prova que você não era capaz, as pessoas vão dizer assim: cara, você não dava conta, você não era capaz, você não tem conhecimento, ninguém te indicou. O que foi? Foi Deus. E quando tudo isso acontece, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. E quando tudo isso acontece, as pessoas sabem que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. Maria não procurou qualquer um. Maria não foi lá no mestre Salá falar assim: mas por que acabou? Você calculou? Não. Maria foi direto a quem podia resolver o problema. E Jesus vira para Maria e fala o quê? Jesus olha para Maria e fala: the king, assim? The king, the power, não. Jesus fala para Maria assim: Maria, mãe, mulher, maninha, ainda não é chegada a minha hora. Uma outra lição, eu falei para minha esposa que essa mensagem aqui é a mensagem que Deus colocou no meu coração, mas já é a 5ª vez que eu prego ela. Falei para ela assim: você já está declarando. Só que eu acho interessante que todas as vezes que eu vou pregar, Deus vai falando algo novo. Isso que eu vou falar aqui agora não tinha vindo ainda à minha mente.
Jesus procura Maria e a resposta de Jesus não é a que ela queria. E sabe que muitas vezes nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, porque a gente sabe que a nossa vontade não é vontade de Deus. A gente quer que Deus aprove algo que Ele não aprova. A gente quer que Deus abra uma porta que Ele não quer abrir. E a gente sabe, mas a gente fica insistindo. Bater. Ô meu irmão, mas se pedir a coisa errada, Deus não vai fazer não. Um dia eu estava numa igreja, o pastor pegou a minha Bíblia do meu colo assim e falou: se aquilo que eu profetizar, eu rasgo a Bíblia aqui do missionário. Eu falei: ô pastor, a minha não. Não, porque Deus honrou a palavra de Elias, mas Elias estava ligado com o Pai. Elias não saiu pedindo qualquer coisa, Elias não saiu amaldiçoando ninguém. Já imaginou, Edson? Se fosse igual nos dias de Eliseu? Eliseu mandou que a ursa comesse os meninos porque chamaram ele de calvo. Eu já tinha sido morto aqui por causa do Edson. Maria ouviu uma palavra que não era a que ela queria, mas ela não ficou brava. Ela não falou: se Jesus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto nessa queixa. Não. E aí Maria, aliás, ela vira para os servos. Maria fala para quem? Para os servos. Nessa Bíblia minha aqui diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Mas eu não lembro qual era a versão que eu estava lendo, que eu achei uma versão que eu achei muito boa, que diz assim: fazei tudo da maneira que ele vos disser. Porque a gente quer ser crente, mas a gente quer ser crente do nosso jeito. A gente quer servir a Deus, mas quer servir a Deus do nosso jeito. E ser crente não é do seu jeito, é do jeito da Bíblia Sagrada. Ser cristão não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, mas é aquilo que Cristo quer que eu faça, quer que eu pense, quer que eu ache. Irmãos, todos nós, estou me incluindo, porque tem pregador que fala: porque vocês e o povo. Não, nós, eu sou ser humano também. É muito gostoso, irmão, na hora do culto, os hinos que foram cantados aqui pelo grupo de louvor, só hino da minha época de adolescência, que coisa boa. Não por ser antigo, mas porque a letra realmente é boa. Os varões cantaram numa unção tremenda. Tudo que foi feito aqui, a palavra que o Tiago trouxe. Irmãos, é muito bom na hora do culto. Só que tem um negócio: segunda-feira não tem culto. Segunda-feira não tem pastor. Segunda-feira não tem varões cantando. Segunda-feira não tem grupo de louvor adorando para você ouvir. Segunda-feira, como diz o outro, o bicho pega. Segunda-feira, onde o filho chora e a mãe não vê. Segunda-feira você tem que enfrentar o seu patrão que te implica. Segunda-feira você tem que enfrentar aquele funcionário que quer mais te ver morto do que está trabalhando para você. Domingo que vem, na hora do almoço, você tem que levar sua sogra para almoçar na sua casa. Então, o que vai valer para o nosso dia a dia não é um momento de culto, mas era o honrar a Deus em todos os momentos com a minha vida e com a minha fé. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava passando e ele olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce, porque eu vou lá para a sua casa hoje. Mas Zaqueu não estava com o microfone dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. Zaqueu não estava com uma faixa dizendo: vai para mim, não. Mas a atitude de Zaqueu mostrou para Jesus que ele queria Jesus na vida dele.
Não, Jesus não está importando com o que você fala não, querido. Jesus, ele se importa com o que sai do seu coração. Aqui na nossa igreja tem irmão que é mais brincalhão, tem irmão que é cara fechada, tem irmã que tem aquela cara de brava que a gente pensa que, meu Deus do céu. Mas quando Jesus olha para o coração dela, quando Jesus olha para o coração dele, Jesus sabe o que de fato está ali naquele coração, naquela alma. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas dizem que servir a Deus é muito difícil, mas outras religiões por aí exigem que, para que se faça tal pacto, para tal bênção, para tal vitória, o camarada tem que encher uma banheira de fezes de animal, passar 7 dias de banho naquele lugar ali, receber não sei quantos passes, se tornar, irmão, olha a expressão, se tornar cavalo de alguém, para receber uma vitória. Você já viram algum tipo de coisa nojenta assim na igreja? Não. Ué, então, parece que é mais difícil servir lá do que aqui, ué. Mas sabe comer defunto? Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a gente só quer receber vitória. A gente só quer a parte da bênção. A gente não quer ser provado, irmãos. Os hebreus entraram na terra prometida, mas passaram pelo deserto. Davi se tornou rei, mas ele matou ursa, ele matou leão, ele matou gigante. Teve que enfrentar o endemoniado do rei. Os apóstolos. Irmãos, o segredo da nossa vitória é nós fazermos tudo da maneira que Jesus falar. Pregador, não vai ter luta? Vai. Não vai ter dificuldade? Vai. Quem é que não passa dificuldade aqui, irmão? Se você perguntar para o mais rico dessa igreja, ele vai te apontar uma dificuldade. Se você apontar para o mais pobre, ele vai te apontar uma dificuldade. Se você olhar para o pastor presidente, ele vai te falar uma dificuldade. Se você olhar para o irmão que está começando a congregar agora, ele vai te mostrar uma dificuldade. Mas não deixe a prova te vencer. Não deixe a prova, irmãos, ainda que você morra fisicamente, não morra espiritualmente. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e aqueles que estão ligados em Cristo ouvirão a sua voz, e nós subiremos ao encontro do Mestre amado. Meu irmão, eu não sei se aqui algum dia eu vou ter oportunidade de ter um sítiozinho na beira do rio, mas eu sei que o rio da vida já está lá preparado para mim, aleluia. Caminhando, a Bíblia fala que eles encheram ali 3 metretas, cada uma dava mais ou menos de 80 a 120 litros, só que a Bíblia fala que eles encheram até na onde? Na tampa. Pastor Wagner é químico, sabe que para fermentar algo, tem que deixar o que, Pastor Wagner? Espaço. Então, teoricamente, não vou entrar aqui no grego, no hebraico, da palavra ônus, não. Mas, teoricamente, quimicamente, vou usar a expressão aqui que a minha professora gosta de usar. Como químico que sou, eu entendo que se não há espaço para as moléculas e os átomos que ali estão chocarem entre si, então, para fermentar, aquele vinho ali era apenas um suco de uva, e não um vinho alcoólico. Mas isso aí vai da interpretação de cada um. Quem gosta de beber, irmão, vai beber de qualquer maneira, não importa o que a gente fala, não. E aí, mas lembrando aqui que o foco não é o vinho, mas é que algo tinha faltado. Algo estava em falta. Algo saiu do normal. E deixa eu te perguntar, a sua vida está tudo bem? Está tudo bem com a sua vida? 100%? Está tudo legal?
Eu vou repetir de novo, porque como disse o pastor Francisco, o menino de 9 dedos não está dando mole para ninguém. Não está fácil. Irmãos, o bom de ser crente é que eu posso passar pela luta que for, pela doença que for, pela enfermidade que for, pela crise que for, a minha alma está em paz. Irmão Augusto, a gente não vai ter, de novo, vai ter luta, vai, dificuldade, vai, mas se Jesus está conosco, meu irmão, a vitória já está garantida. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar uma lancha, eu não estou dizendo que Deus vai trocar a BMW pela BMW. Quem aqui sabe o que é BMW? Bicicleta Monarcão velha. Não estou dizendo que Deus vai trocar a BMW pela BMW, mas eu estou dizendo que você vai ser cuidado pelo Senhor Jesus. Eu estou dizendo que se você for para o deserto, Deus vai mandar os corvos te servirem no deserto. Eu estou dizendo que se você for fiel à palavra de Deus, irmãos, tem certas expressões que eu fico assim, com vergonha de usar, mas que acaba que é uma verdade. Exemplo, que Deus vai nos honrar. Eu fico meio constrangido de usar esse tipo de expressão. Mas o fato é, irmãos, que quando Deus nos abençoa, nos prospera, isso não é uma honraria de Deus? Uma honra do Senhor Jesus? Meus irmãos, não tem nada mais gostoso do que a honra que vem do alto. Não tem nada mais gostoso do que a honra que vem de cima. Os irmãos de Davi já estavam todo mundo ali sentado, achando que ia ser escolhido. Mas a voz de alto veio e disse assim: ninguém come quanto menor não chegar. Eu acho interessante que Davi não era visto pelo pai, pelos irmãos, pela madrasta, não era visto por ninguém, mas ele era visto por Jesus, adorando e glorificando o nome dele lá no pasto. Tem muita gente que acha que ser honrado é estar no topo. Tem muita gente que acha que ser honrado é ser visto, e não é. Irmãos, a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, isso aqui é uma preposição, para que ele fosse tentado pelo diabo. Espera aí, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado? Levou. E o mesmo texto diz que Satanás, que o diabo pegou Jesus e levou para onde? Para o topo. Irmão, hora que esses coach aí me celular, nem sempre quem está em evidência é porque foi Deus quem colocou. Nem sempre quem está sendo honrado, exaltado, foi porque Deus honrou, foi porque Deus exaltou. Muitas vezes o servo e a serva do Senhor, não é que vai ser um momento, irmãos, vai passar a vida inteira sem ter destaque. Não vai ser visto pelos homens, mas quando passa em qualquer lugar, o brilho do Espírito Santo está naquela pessoa. Eu fico imaginando aquelas irmãzinhas do coque que não sabem nem falar direito. Você acha que vai pregar um dia num congresso? Você acha que vai pregar um dia no culto de Santa Ceia? Jamais. Mas o Espírito Santo está dizendo: olha a unção, olha a graça, olha a autoridade, olha o poder. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui: nem sempre quem está em destaque foi Deus quem colocou, muitas vezes foi um pacto que fez com o inimigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: ainda que ninguém te veja, valorize muito mais a presença do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Para fechar, quando o mestre Sala prova a água transformada em vinho, detalhe, vamos recapitular aqui, por que o milagre aconteceu? Porque o casal convidou Jesus,
Por que que o milagre aconteceu? Porque Maria procurou Jesus. Por que que o milagre aconteceu? Porque os cegos fizeram tudo da maneira que Jesus falou. Por que que o milagre aconteceu? Por causa de Jesus. Irmão, você pode vir com técnica, você pode afinar a voz, engrossar a voz, você pode tirar o paletó e jogar, você pode fazer the king, the power, the man, você pode fazer o que você quiser. Não importa, irmão. O que vale é a presença do Espírito Santo de Jesus. O que vale é Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, já viu que tem culto? Que o irmão vem aqui, dá uma palavra ou conta um testemunho de algo que aconteceu com ele, e parece que aquele testemunho fala muito mais do que a pregação. Sabe por quê? Porque nós nos identificamos com a simplicidade. É muito bom, irmãos, quando, para quem está ouvindo, claro, porque para quem está organizando é uma luta danada. Mas quando a pastora traz aqui as irmãs para pregar no Musa, quando o pastor traz os irmãos aí de longe para vir ministrar na escola de obreiro, para nós que recebemos é muito bom. Mas, irmãos, melhor ainda é ouvir aqui, o presbítero Djalma ministrar uma palavra, o diácono Everaldo ministrar uma palavra, porque da maneira simples dele, eles não são profissionais da fé, eles não vieram aqui pela oferta e pelo dinheiro, eles vieram aqui porque eles estão querendo adorar Jesus e ministrando algo simples para você. Entende isso, irmãos? O milagre aconteceu porque eles obedeceram a palavra. O milagre vai acontecer na sua vida a partir do momento que você viver a sua vida de acordo com aquilo que Jesus Cristo quer. Tem coisas que Jesus cobra de mim, mas não cobra de você. Tem coisas que Deus cobra do irmão da direita, mas não cobra do irmão da esquerda. Por quê? Porque cada um é cada um. Cada um é cada um. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu passado. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui hoje é porque você já venceu, você já rompeu. Quantos planos que Satanás não tinha para te matar, para te destruir, quantas obras que já fizeram contra a sua vida, e você está aqui, você venceu, você rompeu. Mas novamente, amanhã é segunda-feira. Por mais que a gente creia, por mais que a gente acredita, tem hora que a gente vacila, tem hora que a gente bambeia. A gente já viveu tanto milagre e a gente ainda fala: ô Jesus, o senhor esqueceu de mim? E Jesus fala: larga de ser besta, rapaz. Tudo tem a hora certa, tudo tem o tempo certo. Porque mais importante do que o milagre que eu vou fazer em você é como eu estou fazendo em você. Entende isso, irmãos? E aí eu acho interessante, para finalizar, a expressão que o mestre... Irmãos, só a expressão mestre já significa que o cara conhecia alguma coisa. Ou você sai chamando qualquer um de mestre? Você é bobo? Ué, se o cara era mestre, é porque ele era mestre naquilo que ele fazia. E aí ele fala assim: uai, geralmente o pessoal dá o vinho baratinho lá para as pessoas, geralmente dá o que suco para depois entrar a coca, mas aqui foi diferente. O que está acontecendo? Palavra de Deus para você: aquilo que Deus faz na sua vida, ou aquilo que Deus fará na sua vida, pode até demorar. Aquilo que Deus fará em nossas vidas pode até não ser na hora e no momento que nós queremos, mas quando chegar, todo mundo vai dizer: esse foi o melhor. Irmãos, eu tenho um irmão, terminando, eu tenho um irmão que dá muito trabalho para nós, negócio de bebida e droga e não sei o que. Uns tempos lá atrás aí, quase mataram ele. O médico fez a cirurgia e falou que se a ambulância tivesse chegado 20 minutos mais tarde, ele tinha morrido. E ele dá tanto trabalho, irmão, que quando chegou a notícia para nós que ele tinha esfaqueado, não foi uma surpresa, foi aquele negócio tipo assim, demorou. Nem meu pai, nem minha mãe, nem eu, ninguém ficou surpreso, por causa da vida bagunçada que ele leva. A gente foi para o hospital,
Era final de mês, eu tive que pegar dinheiro emprestado para colocar combustível para ir lá na roça, buscar minha mãe, trazer para cá. Aquele negócio, vai para o hospital, volta de hospital, leva, busca, uma correria danada. Minha mãe não queria trocar de lugar comigo, ficou uma semana no hospital com ele. E aí quando saiu, minha mãe levou ele lá para a roça lá. E passaram assim um mês, eu levei meu pai lá para ver ele. E o menino bruto, arrogante, sem educação. Aí quando a gente entrou no carro, eu falei para o meu pai assim, pai, o cara quase morreu e não mudou de vida, continua arrogante, não muda de vida mais não, muda não. Aí o Juan Pablo, 7 anos de idade, estava no banco de trás, falou para mim assim, papai, há 8 meses antes do meu filho mais novo nascer, o Noah, a minha esposa tinha perdido o neném. E aí o Juan Pablo falou para mim assim, papai, eu não pedi um irmãozinho para Jesus, e Jesus me deu? Eu falei, sim, Juan Pablo. Aí ele falando, do mesmo jeito que eu coloquei no meu projeto de vida que eu queria um irmãozinho, eu coloquei no meu projeto de vida para Jesus salvar o titio. Aí ele falou assim, só que papai, Jesus não faz na sua hora, Jesus faz na hora dele. Que lavada de uma criança de 7 anos. E ele ainda disse assim, porque Jesus, papai, não chega atrasado e nem adiantado, ele chega na hora certa. Fique de pé, por favor, irmãos. Talvez você está preocupado com o milagre que você precisa, angustiado com o problema que você está passando. E eu não vou dizer erroneamente ou falsamente que hoje Deus vai mudar a sua história. Eu não sei, Jesus não falou para mim. Mas eu quero te dizer para você que cada um de nós está vivendo uma época da vida. Cada um de nós está passando. Irmãos, eu tenho 32 anos de idade. Saí do meu último emprego. Terminando a faculdade agora, obrigatoriamente eu tenho que estagiar, senão eu não formo. Deus abriu uma porta para mim estagiar, e eu sou o estagiário mais velho da empresa. Aí o meu coordenador falou assim, não, meu estagiário vai ir buscar tal coisa. Aí chega lá um negão de 2 metros de altura e 32 anos de idade, vejo um menininho de 20 anos. Essa é a fase. Cada um tem um momento. Não queira viver um momento que não é o seu. Irmão, todos nós, sabe qual é o maior problema que nós vivemos? Financeiro, ultimamente. Sabe por quê? Porque nós gostamos de colocar os carros na frente do boi. Nossa, o meu vizinho comprou um carro, então eu tenho que comprar também. Cara, mas você não tem dinheiro, não, mas eu tenho nome. Aí para mostrar para o outro, para querer viver o momento do outro. Nossa, porque o fulano começou a namorar e a gente cresceu junto, agora eu tenho que namorar também. E aí? Nossa, porque o fulano vai casar e agora eu tenho que casar também. Saiba de uma coisa, irmãos. Cada um de nós estamos vivendo um tempo e uma época de nossas vidas. Ninguém passa pelos mesmos problemas e ninguém passa pelas mesmas vitórias. Mas todos nós que estamos aqui temos Jesus Cristo em nossas vidas, sim ou não? Aí eu te pergunto, irmãos, se Jesus Cristo está no seu barco, você acha que esse barco vai naufragar, vai afundar? Se Jesus Cristo está com você, você acha que você vai ser derrotado, que você vai terminar a sua vida como um fracassado? Só termina a vida vazia, o fracassado, destruído, quem está longe do Senhor Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero orar por você. Senhor Jesus, um homem no momento de sofrimento chegou até o Senhor pedindo um milagre pelo seu filho que estava endemoniado. E o Senhor perguntou se ele poderia crer.
E ele disse que não tinha fé para acreditar, Senhor. Mas ele te pediu força para ter fé. E o Senhor assim o fez. Talvez tem pessoas que estão aqui nessa noite, que passaram por tantas lutas, que passaram por tantas dificuldades nas suas vidas, que eles já estão desanimados. Eles já estão pensando em desistir, estão fracos, abatidos. E eu quero te pedir, Pai, nessa noite, nos ensina a ter fé, mas uma fé verdadeira, que crê no Senhor Jesus. Nos ensina a acreditar nos milagres do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, eu quero te pedir fé sobre a sua igreja nessa noite, para a glória do teu nome. Eu quero te pedir fé para que nós possamos crescer em Cristo Jesus. Senhor, enche a tua igreja com teu Espírito Santo, Pai. Batiza os nossos jovens com teu Espírito Santo, os adolescentes, as crianças. Levanta profetas neste lugar que digam: assim diz o Senhor, e que o milagre aconteça para a glória do nome de Jesus. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo nessa noite para dizer assim: enfermidade, sai em nome do Senhor Jesus. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo para dizer assim: mulher, Deus está entrando na sua causa hoje. Irabaganai Rebra cantarabanagasui de canta labanagassúria Rebra canta labanagasui de canta lamanamanai E para cantar labanagassu e de cantar amanagassu. Jesus Cristo, irmãos, Ele não quer chegar como um intruso em algum lugar. A Bíblia diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Jesus, Ele quer ser o amado, Ele quer ser prioridade, Ele quer ser o centro. Irmão, você não entende que quem sai ganhando é você. Quando você honra a Deus, quando você honra a palavra de Deus, é você que é o privilegiado. Jesus não precisa ser curado, Jesus não precisa tomar café da manhã, almoçar e nem jantar. Jesus não precisa de gasolina, Jesus não precisa de nada. Mas Jesus, Ele diz assim: eu quero fazer tudo isso por você. Senhor Jesus, abre a porta que o teu povo precisa, o milagre que a tua igreja precisa, Senhor. Rabaganassui de cantaramanai, a cura que esse irmão precisa para a glória do teu nome, a porta aberta para a glória do nome do Senhor Jesus, ó Pai. Opera milagres nessa noite, Jesus. Talvez não seja o vinho, mas seja a saúde. Talvez não seja o vinho, mas seja o casamento. Talvez não seja o vinho, mas seja os filhos, seja o pai. Eu te peço nessa noite, ó Espírito Santo, de acordo com a necessidade de cada um dos teus filhos que aqui estão, opera o seu milagre para a glória do teu nome. Faz o seu querer para a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Senhor, faz o seu querer em nós. Faz a tua vontade em nós, Senhor. Nos ensina para a glória do teu nome a vivermos no centro da sua vontade, ó Pai. Nos ensina a te honrar. Nós somos tão falhos que até para honrar a Deus a gente precisa de Deus. Nós somos tão pequenos que até para adorar a Deus nós necessitamos pedir a ajuda de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não queira, meu querido, viver independente de Deus. Não, mas eu já sei como que vai acontecer. Eu sou especialista, eu sou bom. Mesmo assim, consulte a Deus antes de fazer.
Não, mas é uma coisa tão simples, eu não quero incomodar a Deus. Mas Jesus quer ser incomodado pela sua voz. Jesus, Ele quer ouvir a sua voz. Jesus, Ele quer te pegar no colo. Jesus quer te abraçar, quer te beijar, quer te ninar. Jesus quer te dar carinho. Senhor Jesus, que nunca falte o vinho da alegria, que nunca falte o vinho da prosperidade, que nunca falte o vinho da paz sobre o seu povo, para a glória do teu nome, Jesus Cristo. Amém.